Boa noite, graça e paz, amada igreja, glória a Deus, sejam todos bem-vindos à casa do papai, amém? Amém. Deus quer falar ao coração, ao nosso coração essa noite, Ele vai falar Amém. Profundamente, mas para isso nós temos que estar atentos, amém? Não podemos ficar com a mente em outras coisas, né? Nós temos que estar totalmente entregue para Deus, com o nosso coração aberto, nosso ouvido aberto para ouvir a palavra. Amém? Amém. E aqui, a palavra que Deus me deu hoje para fazer essa abertura está em Deuteronômio 10, no versículo 12 e 13. Eu tinha pego a palavra. Depois lá na igreja do norte, lá abri aqui, meu Deus. Então é isso aí hoje, né, para nós, né? Então está escrito assim: agora, ó Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Então, a pergunta: o que Deus, o Senhor, requer de você? O Israel hoje somos nós, né? Essa palavra é para nós hoje. Então, agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, e que viva de maneira agradável a Ele. E ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Aleluia. Nós não podemos servir o Senhor de qualquer jeito. É de todo o coração. Isso que Deus requer de nós. Ele está falando aqui, né? Isso que Ele requer de nós. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Amém? Amém. Obedeça sempre os mandamentos e os decretos do Senhor, que hoje Ele está decretando para nós, né? Para o nosso próprio bem. Mas até que ponto nós estamos obedecendo, né? Às vezes a gente acha que está tudo bem, faz as coisas da nossa vontade, do nosso jeito, mas será que estamos fazendo a vontade de Deus? Né? Será que é isso? Nós estamos cumprindo os mandamentos de Deus? É muito fácil a gente julgar os outros, olhar o que os outros estão fazendo, mas não olhar para nós mesmos, né? Como é que está o nosso coração? Como é que está? Como é que nós estamos agindo perante o Senhor? O que é que nós estamos fazendo do nosso chamado? Porque aqui fala do chamado. Que a gente tem que fazer a obra de Deus, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser com temor e com tremor, obedecendo os mandamentos. Porque a obra é para Deus. E para aqueles que estão dispostos a ouvir e obedecer a palavra de Deus. E Ele quer falar conosco hoje. Então nós temos que estar bem atentos. Porque com certeza Deus vai usar o profeta para falar o coração de cada um. Então nós não podemos se desligar. Nós não podemos perder tempo com outras coisas. Nós temos que estar atento àquele recado que Deus tem para nós essa noite. Amém? Todos estão preparados? Sim. Estão dispostos a obedecer? Sim. Porque Deus vai falar essa noite. Deus vai falar profundo. Deus vai tocar no mais profundo do nosso coração. Mas para isso nós temos que, estar com o coração aberto. Eu quero essa palavra, eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Amém. Porque senão, a gente vem aqui e não acontece nada. Se nós não ser, Deus fala comigo, eu preciso sentir a tua presença. Eu preciso sentir que é o Senhor mesmo que está falando. Que não é apenas um ser humano ou uma pessoa. Mas Deus vai usar a boca do profeta para falar com a igreja esta noite. Amém? Quantos creem? Amém. Aleluia. Então se coloca de pé. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem. Fala o coração nosso, Senhor. Oh, Deus. Tira tudo aquilo que desagrada, Senhor. Que a gente venha estar aqui, Senhor, com o coração aberto, Senhor. Oh, Deus. E com os ouvidos também abertos e atentos à tua palavra, Senhor. E que coisas grandes venham acontecer aqui. Que realmente o profeta venha ser boca do Senhor aqui. E venha falar o coração de cada um, de acordo com a necessidade daquele que está aqui esta noite, Senhor. Todos que estão aqui foi o Senhor que chamou. Todos que estão aqui foi permissão do Senhor. Então que essa palavra venha falar o coração de cada um. Em nome de Jesus. Que eles saiam daqui, Pai, transformados, libertos, avivados. Em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas.
porque só Tu és santo, só Tu és digno de ser adorado, só Tu és digno do louvor, da honra, só Tu, Senhor. Não há outro como Tu. E a Ti nós adoramos e nos rendemos nessa noite. entregamos a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação. Desejamos a Tua presença neste lugar mais do que tudo. Não há sentido de estarmos aqui, não há razão de estarmos
e você entendêssemos diante de quem nós estamos. Se eu e você entendêssemos o que é a grandeza de um Deus santo, que nos permite estar na presença dele, nós não somos dignos, nós não merecemos estar diante dele. Por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Mas ele nos amou de uma forma tão extraordinária que ele nos vê acima disso, ele nos vê através do sangue de Jesus, ele nos vê através do sacrifício perfeito, que foi esse sacrifício que rasgou o véu e que trouxe livre acesso para mim e para você. Nós não tínhamos o direito de estar na presença de Deus, isso nunca seria dado para nós. Mas por causa do que Jesus fez, hoje nós temos esse livre acesso. Somos justificados por causa do sangue de Cristo. E hoje eu e você podemos nos unir aos anjos. Você tem noção do que é isso? Eu e você podemos nos unir aos anjos e adorá-lo como os anjos adoram a eternidade. É trazer o céu para a terra. Quando você diz santo, você não está jogando palavras, você está trazendo o céu para a terra, porque é assim na terra como é no céu. Santo, santo, essa é a canção da eternidade. Essa é a canção da eternidade. Santo, 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 santo. Não se canse de adorá-lo. Não se canse de dizer que ele é santo. Não se canse de dizer que ele é bom, que ele é justo, que ele é perfeito, que ele é puro. Não se canse, porque esse é o nosso lugar. O lugar que Jesus conquistou para mim e para você com graça, com misericórdia. Não desperdice esse tempo. Não desperdice esse tempo. Feche os teus olhos comigo. Você está na presença do Santo dos Santos. Você está na presença do Senhor. Essa é a casa dele. Esse ambiente foi preparado para ele. Nós podemos cantar qualquer verso, qualquer canção. Tudo se resume a ele ser santo. Santo, 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 és santo. Perfeito, puro, justo, fiel. Não há outro como digno, digno, digno. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo.
suas mãos aos céus. Você pode render aleluia a Ele nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Ressuscitou.
Deus não vem aonde não tem sacrifício. Não tem como derramar fogo num altar que não tem nada para oferecer. Não tem por que derramar fogo num altar que não tem nada para oferecer. E eu não estou falando desse altar especificamente, porque depois do culto as luzes se apagam e todo mundo vai embora, e o altar, esse altar aqui vai ficar. Mas o altar é eu e você, é o meu e o seu coração. Se nós não temos nada para oferecer para Deus, o fogo até pode cair nesse altar, se encontrar sacrifício, mas pode não cair nesse altar. E a ideia, a intenção, o desejo do coração de Deus é que todos sejam tocados e alcançados. Apresente algo para o Senhor no teu altar, no teu altar, no teu altar, no teu coração, na tua vida, na tua intimidade, no teu particular com Ele nessa noite. Porque só vem fogo sobre um altar que possui sacrifício, que possui algo para oferecer para Deus. Vamos declarar isso. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho coisas para te apresentar, Senhor. Eu ainda tenho aqui, ó, as minhas vontades, os meus planos, a minha vida para te entregar. E eu coloco ela diante do Senhor nessa noite. Eu preciso do teu fogo, pode vir queimar. Diga isso. Eu ainda tenho fome. Deus, nós queremos nos apresentar como um sacrifício vivo, um sacrifício santo, agradável a ti, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Jesus. Perdoa os nossos pecados, vem com o teu fogo purificador, vem com o teu fogo que santifica, que restaura, que consome aquilo que é mal e que faz sentir um agradável ao Senhor. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Diga isso a Ele. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Glória a Deus! Aplauda bem forte o Senhor! Aleluia! Glória a Jesus. Amém? Amém. A chama não vai apagar. Você vai ser responsável. Você vai procurar manter ela acesa todos os dias. Amém? Amém. Pergunte para a pessoa que está perto de você como é que você acende a chama. Comprando a lenha? Sendo sacrifício, né? Sendo sacrifício. Aí nunca vai apagar a chama. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Segunda Coríntios, o capítulo de número 9 e o verso de número 6, fala assim, 2 Coríntios 9 e o verso de número 6. O que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém? Amém. Amém. Deus quer multiplicar a minha sementeira. Deus quer multiplicar a tua sementeira para que aumente os frutos. Amém? Se você tem frutos, Deus quer aumentar a tua sementeira para que você possa semear mais e mais e você tenha abundância de frutos. Deus dá semente ao que semeia. Diga isso para a pessoa que está perto de você. A semente é dada para aquele que semeia. A semente não vai ser dada para aquele que não semeia. Você entende? Deus dá semente ao que semeia e Deus dá pão para comer. Então, não há como eu aumentar, não há como Deus aumentar a minha sementeira se eu não uso aquilo. Nós ouvimos aquela parábola de que Deus deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Deus deu de acordo com a sua capacidade. Muitas vezes eu entrava em crise quando eu lia essa parábola, essa história, e eu ficava pensando assim: puxa vida, por que Deus não dá igualzinho para todo mundo? Por que Deus não deu 5 para todos eles? Por que Deus deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro? Por que Deus não deu 5, 5 e 5? Né? Se Deus ele é justo, por que Ele não faz assim? Eu me lembrava sempre da história nossa lá de casa, né? Quando a gente era pequeno, a mãe comprava uma Coca-Cola no almoço, no dia de domingo, era aquelas Coca-Cola de litro, assim, de 1 litro, e eu lembro que os copos eram aqueles copos da Sica, do extrato de tomate, né? Do elefante lá, vinha de brinde, quem comprava o extrato de tomate, e ela botava na hora do almoço, enchia o copinho de cada um, e era aquele copinho de coca que nós tínhamos que tomar. E a gente unia os copos para ver para ver se ela tinha feito certinho a medida, a mesma coisa, e se passava um pouquinho, nós dizíamos: tu gosta mais do outro, tu gosta mais do outro, porque tu botou mais do outro. Não, eu botei igualzinho. E tinha que ser na mesma medida, porque todos ali eram filhos, né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Ele deu 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro. E a gente fica pensando, também tem aquela parábola que Jesus conta dos trabalhadores da última hora, né? Que quando começa o trabalhador da primeira hora, ele ganha um valor, né, para trabalhar o dia todo. E conforme vai aumentando, vai passando o dia, aquele dono da empresa ali, né, o dono e senhor, né, ele vai contratando outros e contrata um tipo às 5 da tarde e ele paga o mesmo valor. Então aquele que começou às 8 da manhã pensa assim: puxa, se o das 5 da tarde vai ganhar o mesmo que eu, né, vai estar sendo contratado, então eu provavelmente vou ganhar mais. Mas quando chega diante do seu senhor, ele diz: não, o combinado não foi isso. Eu contratei por tanto, e se eu quero dar o mesmo tanto para aquele que trabalhou menos, é um direito meu, a obra é minha, né? Enfim, coisas do tipo. Então, às vezes a gente não consegue compreender. Mas nós, olhando para a palavra, a gente vê que Deus ele dá de acordo com a capacidade. Diga para a pessoa que está perto de você: Deus fica olhando a sua capacidade. Então, é Ele quem aumenta a minha sementeira. Amém? E conforme eu pego aquela semente, e a semente é dada àquele que semeia. Ninguém vai dar semente para alguém que vai jogar fora. Ninguém vai dar semente para alguém que vai esbanjar ou não vai fazer nada. Eu estava ouvindo aqui de algumas irmãs, né? Umas sementes de abacate que a gente deu, e o que foi feito com aquela semente. Eu disse: puxa, se eu tiver semente de abacate hoje, nunca mais eu dou para essas irmãs, porque elas não semearam. Quem entendeu o que eu estou falando? A gente dá semente para quem a gente sabe que vai usar. Você não vai dar uma calça para alguém que não vai usar calça. Você entende? Você não vai dar uma saia para alguém que não vai usar saia. Você não vai dar paletó para alguém que não usa paletó. Quem entende o que eu estou falando? Você vai dar para quem realmente
vai fazer jus àquilo que você está entregando, àquilo que você está dando. Nós pensamos nas pessoas de acordo com aquilo que elas vão usar, ou de acordo com aquilo que elas vão fazer, né? De acordo com aquilo que elas aprenderam, que elas gostam de fazer. E Deus, a mesma coisa. E Ele dá aqui 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. E nós vimos ali que Ele volta para poder então ver o que eles fizeram com aquilo que Ele tinha dado. E um tinha pegado aqueles talentos que eram 5 e ele tinha multiplicado. E Deus chama, aquele Senhor chama ele de servo bom e fiel. Entra no bolso do teu Senhor, porque ele tinha pegado 5 e ele tinha multiplicado mais 5. Então ele tinha agora 10 talentos. E pegou o outro 2 e multiplicou também em mais 2. Entra no bolso do teu Senhor. Ele era considerado alguém fiel. Por quê? Porque ele tinha multiplicado o que ele tinha recebido. Mas tinha aquele que tinha recebido 1, né? E ele então pega e enterra na terra. Ele pega aquele talento e ele enterra. Ele não faz nada. Ele fica esperando o seu Senhor e ele devolve. E o seu Senhor chama ele de servo mau. Porque diz, então, tivesse colocado no banco, porque pelo menos teria rendido os juros. E ele fala sobre isso. E quando nós olhamos aqui, nós vimos que Deus, ele dá de acordo com a capacidade. Eu não sei o que você faz com aquilo que Deus tem dado para você, mas Deus deseja aumentar a minha sementeira e a sua sementeira. E se você não faz nada com aquilo que você tem recebido, se você não semeia, se você não reparte, se você não é aquele que é generoso, que decide prosperar, repartindo, dizimando, ofertando, semeando, dando ao pobre, emprestando para Deus, então não tem como Deus aumentar a minha sementeira e a sua sementeira. Você entende? Deus quer aumentar os meus frutos e para isso Ele vai aumentar a minha sementeira. Então Deus quer aumentar a sua sementeira. Olha para a pessoa que está perto de você. Deus vai aumentar a sua sementeira. Amém? E é Ele quem dá semente. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, você não tem semente. Ele dá para você. Diga aí, a semente não é para comer, não é para reter, não é para enterrar. A semente é para semear. E quanto mais você semeia, mais semente Ele vai te dando, mais Ele vai aumentando. Então nós precisamos ser inteligentes. Diga para a pessoa que está perto de você, Ele vai cobrar relatório do que você está fazendo com a semente que Ele está entregando. Amém? Porque o dono da semente é Ele, mas o servo sou eu, o servo é você. Amém? Amém. Deus, Ele quer aumentar a nossa sementeira. Quem quer sementeira aumentada aí? Glória a Deus, aleluia. Gente, coisa gloriosa você poder fazer parte, né, de coisas da obra de Deus, do reino de Deus, de tantas coisas. Eu fico pensando assim, ó, puxa vida, né, nós temos a igreja lá no norte. Quem é que sustenta a igreja lá do norte? Vocês, né? Quem é que sustenta a igreja em Blumenau? Vocês. Quem é que sustenta a igreja no oeste? Vocês. Então a gente fica pensando, puxa, quem é que sustenta? É o dono, né? Deus dá a semente para nós e nós pegamos essa semente e sustentamos aquilo que Ele dá para nós. Então, que coisa gloriosa você poder sustentar tanta coisa com aquilo que Deus tem dado a você. Amém? Seja fiel, porque você vai entrar no gozo do seu Senhor. Amém? Você vai entrar na alegria. Entra no gozo, entra na alegria. Você é um servo fiel e Deus, Ele requer de mim isso. Fidelidade. Amém? Amém. E Deus quer abençoar a sua vida. E não há outro jeito, senão dando. Olha para a pessoa que está para você e diga, dando o que você recebe. Diga, se você não der, não tem para receber. Quem quer receber? Então começa a dar aí. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer isso nesse momento. Você vai trazer seu dízimo, sua oferta. Estaremos orando por você em seguida, em nome de Jesus. Aleluia.
nossos dízimos, ofertas, está aqui a nossa semente, Senhor. O pão para nós comermos e a semente para nós semearmos, nós entregamos diante do Senhor, na tua casa, na tua obra, e que o Senhor possa aumentar a sementeira dos teus filhos, abençoar eles de forma poderosa, para que eles tenham sempre em abundância, como diz a tua palavra, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Então nós declaramos necessidade suprida, bênção, Senhor, sobre o teu povo, portas abertas, janelas do céu abertas, bênção sem medida, meu Deus, caindo sobre o colo dos teus filhos, eles sendo abençoados, o lugar onde eles pisarem a planta dos pés e as mãos, eles sejam prósperos em tudo aquilo que eles fizerem. O Senhor os abençoe de forma poderosa e dê a eles multiplicadamente, Senhor, meu Deus, a bênção, que aquela que enriquece, a que não acrescenta dores. Nós repreendemos também o devorador, o migrador, o destruidor, o gafanhoto, o espírito da miséria, o tranca-rua, os demônios que agem na área financeira, sejam todos repreendidos e a bênção seja instalada em nome de Jesus. Nós repreendemos a ira, a raiva, a discórdia também, Senhor, e abençoamos, Senhor, com paz, alegria, no nome de Jesus. Abençoamos, Senhor, este lugar e declaramos a bênção, Senhor, sobre esta obra, sobre esta casa, que ela cresça, multiplique, se governe. Nós declaramos em nome de Jesus a bênção sobre este lugar e este rebanho. Amém? Amém. Glória a Deus. Estenda a mão para lá. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor esse vaso, as pessoas que estão ali, nós declaramos a restauração de cada uma delas, assim como o Senhor tem feito do lado de fora e nós temos observado e visto, assim também nós cremos que o Senhor está fazendo do lado de dentro, na vida de cada um daqueles que nós temos apresentado diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor também os projetos de vida. Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus, Senhor, que faz a obra acontecer. Agindo, tu ninguém pode impedir. Vem com a tua ação milagrosa. O impossível, Senhor, é para ti. O possível é para nós. E nós colocamos diante do Senhor os nossos planos. Mas quem abençoa é o Senhor. E nós clamamos, Senhor, para que o impossível aconteça. E os teus filhos possam glorificar, testemunhar, Senhor, e contar os teus grandes feitos através daquilo que foi colocado diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma salva de palmas para Jesus. Pastora Carneiro. Glória a Deus. Vamos fazer bonito do nosso Deus! Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Abra a Escritura, seu exemplar, no livro de Joel. Se você voltar 10 livros, no 11º de Mateus para trás, né, para frente do Novo Testamento, você vai se deparar no livro de Joel. Se for para frente, aí você vai lá para o meio, né, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, e depois de Oséias você achou aí o livro de Joel. Amém. Joel capítulo 2, né? Glória a Deus. Quem achou o livro de Joel, agradecendo ao apóstolo deve estar na obra, né? Glória a Deus. Amém. A todos os irmãos também, mais uma vez está voltando aqui, estamos ali em vídeo, mas estou ligado lá, orando por vocês e agradecendo a Deus por esse tempo bom e novo que o Senhor trouxe aqui para os irmãos, os trazendo aqui para esse andar de cima, né? E a unção também está crescendo, os irmãos, né? Mais compreensão, mais desdobramento, mais desprendimento, quando a gente se despreende das coisas da vida, de algumas coisas que nos atrapalham, que nos estrova, como fala o catarinense, né? Nós recebemos as benevolências de Deus. Quem achou o livro de Joel diz amém. 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 Queridos, leiamos a partir do versículo 28 até o versículo 31 e dá uma explicação aqui sobre esse texto. Nos diz assim a palavra de Deus, no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. Verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Tudo isto será antes que venha o grande
e terrível dia do Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 Amados irmãos, dependendo de Jesus, sobre a dependência do Senhor, eu quero trazer aqui uma introdução e um fundo histórico a respeito desse texto. Depois eu quero que você pense sobre o que será aplicado a respeito desse texto. Uma mensagem bíblica, ela inicia com a leitura do texto, ela é explicada e depois, em seguida, ela é aplicada. Este é o processo daquilo que advém e que contém aqui nesse texto a respeito deste assunto que eu quero trazer como tema avivamento. E o título, dificultosos que estamos vivendo, sobre a dificuldade de andarmos cheios do Espírito Santo e do poder de Deus. O Senhor nos disse que viria dias de intensidade a respeito do abandono da fé. Esta palavra é citada na Escritura em diversos momentos. O apóstolo Paulo, Jesus, Pedro, nas suas cartas universais, tratando ali com a igreja, né, da região. E aqui agora me vem a conveniência de estar falando sobre esta dificuldade, essa luta que já estava previsto que haveríamos de passar. Dificuldade de mantermos nossa vida no altar, na oração, de mantermos aquilo que chamamos de primeiro amor. O primeiro amor é uma beleza, quando nós chegamos com toda a empolgação, confessamos a Cristo como Senhor, e não pode ficar nenhum incrédulo, um descrente na frente da gente, que nós queremos já convertê-lo, ganhar aquela alma para Jesus. Mas chega um tempo que esta ânsia, essa garra da gente tentar levar o Evangelho, de transmitir a graça de Deus para as pessoas, ela vai diminuindo. Esse aceleramento de queremos orar, jejuar, ler a palavra, com o tempo também, por causa de diversas dificuldades, nós também, Igreja do Senhor Jesus, temos sido afetados, nós temos sido realmente alcançados por esta demanda de lutas e friezas espirituais, por esta apostasia generalizada. Alguns literalmente têm se afastados da presença de Deus. Mas dentro da casa do Senhor, a Escritura nos mostra que é possível sofrermos, vermos, vivermos uma apostasia sem ao menos termos que sair da casa de Deus. Pois o adversário, na sua fineza, na sua grande fineza de teologia falsa, que eu posso dizer assim, das suas teses atuais, ele não quer mais que você se desvie, que você saia da igreja, para você ser espiritualmente, podemos dizer assim, morto, para você se desviar da presença de Deus. É possível que mesmo estando no altar, ou podemos dizer, mesmo estando no geral, na igreja, servindo a Deus, aqui embaixo, aqui em cima, possamos estar caminhando, lendo, pregando, orando, jejuando e perdermos este vigor, esta vitalidade verdadeira do verdadeiro Evangelho. Temos visto mortes espirituais constantes, meus amados irmãos, na vida dos irmãos, e somos muitas vezes sobressaltados por friezas de coisas que eram tão corriqueiras e comuns. Nós fazemos uma oração, é a coisa mais fácil de se fazer na madrugada. Hoje em dia tem que dar uma tempestade grande no meu barco para que eu possa realmente estar atento e abrir os meus olhos para buscar a Deus, porque as coisas estão difíceis. Vão ficar mais difíceis ainda. As coisas vão ficar mais intensas. E a minha sugestão aqui para os irmãos é acender a sede de Deus. Nós precisamos de reativar a bomba nuclear de Deus e o poder de Deus que está exposto para todos, não é para os ministros, não é só para os apóstolos, não é só para os pastores. A bomba de Deus, o poder de Deus, que eu vou citar logo mais aqui no grego, ela está, meus irmãos, a mercê da vossa fé. Deus deixou disponível o poder dele para ser ativado no momento que for preciso, no momento que você clamar, no momento que você abrir a boca, não precisa de passar uma hora de joelho, porque você já tem mantido a tua oração, o teu altar, foi falado aqui em altar, você já tem oferecido a Deus, você já tem colocado em depósito. Eu vejo nas pregações, nas colocações da apóstola Suzana, ela fala muito em depósito, né, apóstola? Fala muito em colocar. Se você vai no banco, no teu banco digital, que hoje aqui, né, tudo na mão, você vai lá, não tem 10 centavos lá, é porque você não depositou, ninguém jogou na sua conta, então não vai ter. E espiritualmente, irmãos,
não é diferente. Elias somente foram cerca de 18 segundos de oração que ele fez. Mas quando você for ver a história, a vida de Elias, você entende porque é que com poucas sentenças de palavras, ou poucos segundos de oração, Deus atendeu uma das respostas mais poderosas contidas nas Escrituras. E o céu se abriu e rasgou-se o fogo de Deus, e o Senhor ali com aquela intensidade de poder, consumiu o holocausto, consumiu até as pedras, a água foi lambida que estava no altar, foi tudo destroçado pela resposta de Deus, por conta de que antes o altar estava quebrado, por conta que antes não se tinha força para clamar, não se tinha condição para o povo ver a soberania de Deus, estava se faltando ali um posicionamento acerca da soberania divina, acerca do senhorio de Deus, na minha vida, na sua vida, em nossa vida. Precisamos viver diariamente, se estivermos no controle de Deus, irmão, se Deus estiver nos dominando em suas mãos, as mais difíceis respostas e cláusulas na sua vida, vai ficar fácil de Deus agir para você. Vai ficar fácil, porque tem que se orar tanto hoje, tem que se correr tanto atrás. Já se é dito na Escritura que você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai atrás de você. A porta vem baixa, está precisando de alegria, o Senhor vem e te alegra. Ele vem nos momentos mais complicados da sua vida, nos momentos mais difíceis de poder te alcançar e te atender. Mas eu quero entrar agora aqui no texto, que ainda não foi possível, só foi uma introdução. Eu quero ver se eu resumo essa palavra aqui hoje. Mas, amados, o profeta Joel, ele é chamado na Escritura de o profeta do avivamento. Avivamento, quando se fala de avivamento, a gente lembra de chama, de fogo aceso. A gente lembra de nitidez, clareza. Quando tudo está escuro, você não vê nada. As coisas ficam complicadas, você não enxerga, não sabe esquerda e direita. Não sabemos decidir o suficiente daquilo que temos que fazer e o que Deus tem em nossa vida. E muitos cristãos têm perdido a sua identidade. Identidade de comunhão com os céus. Não é para fictício te alcançar, meu irmão. Se Jesus está com você, se você está na mão dele, o inimigo não te tocará. Joel aqui está falando, irmão, tem duas palavras aqui iniciais que Joel está falando sobre. Em primeiro lugar, sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, nessa contextualização, tem em Isaías, tem em Atos dos Apóstolos, em vários livros, o dia do Senhor sempre é lidado no sentido de juízos. Então, Joel fala aqui sobre o dia do Senhor, e no meio dessa fala de dia do Senhor, ele fala sobre uma multidão de gafanhotos que viria para a sua época. Ele cita juízos aqui, usando a expressão gafanhoto, que no capítulo 1 seriam os gafanhotos insetos que o Senhor estaria enviando como juízo para aqueles dias. Joel fala em duas tonalidades de mensagem. Primeiro, mensagem de juízo para os seus dias. Segundo, mensagem de juízo, de perdão e de restauração para um tempo futuro. Hoje no versículo 18, irmão Joel, chega um momento decisivo, melhor dizendo, anterior ao capítulo 2, um momento em que a sua mensagem deixa apenas um tom de derramamento de juízo de Deus. Para profetizar, agora ele muda a sua linguagem e a sua fala a partir do capítulo 2 e fala sobre perdão e bênção de Deus em abundância para todos. Aleluia. Amém. Havia chegado uma seca generalizada, irmãos, e os gafanhotos haviam consumido a comida, não tinha planta, não tinha sacrifício, não tinha animal, não tinha nem o vinho que está falando aqui no versículo 5 do capítulo 1. E como o estrondo, capítulo 1, versículo 5 diz, como o estrondo de carros, vejamos, aqui, volta para o versículo 5, despertai, ó ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. É comum, é cultural o vinho ali na época, não para, vamos dizer assim, transbordar, né? Hoje a gente o médico nos dá informação, nos dá indicação, né, de termos, né, culturalmente na Europa, em Israel, em vários países do mundo é comum se tomar um pouco de vinho para o coração, vários
substâncias que tem que faz bem para o sangue, para o coração e etc. Mas aqui o problema não era em si o uso do vinho, mas sim o problema da embriaguez. A Escritura diz: não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aqui eu tenho a impressão que era o problema da época, era o pecado principal, sem contar com a idolatria, porque quando entra a embriaguez, irmão, é quando você está fora de si. Na nossa legislação aqui no Brasil, se você tem 2/10 de álcool no seu sangue, você comer uma bandinha, 2 bandinhas de pão, e você for parar no trânsito, vai acusar esse 10º que a legislação diz que você não pode ter, que você vai estar como embriagado, com o princípio de embriaguez. 2/10 de álcool que tiver no seu sangue, na legislação, você não dirige. Irmão, espiritualmente não é diferente. O mínimo de 10º que tiver de embriaguez espiritual na sua vida, você é mutado espiritualmente. Você não recebe todos os direitos. As portas não são Deus que fecha, vos afirmo, mas somos nós que fechamos a porta do céu para nós. Somos nós que fechamos as portas. E aqui Deus está dizendo que até o vinho seria tirado, a alegria, né? A satisfação, o prazer, e o vinho literalmente de embriaguez seria tirado. Haveria ali uma escassez a ponto de não ter nem condição moral de apresentar nenhuma oração ou sacrifício para Deus, pois a Escritura nos fala que seria comprometido os cereais para não exercer o sacrifício de manjar. Manjar é um sacrifício que Israel faz, que fala aqui o texto na época, é um sacrifício feito com cereais, é trigo, feijão, arroz, são sacrifícios que são feitos, são trabalhos que eram feitos, e a Escritura chama de manjar. Outro sacrifício que é chamado de libação, que é um sacrifício feito com líquidos, que é no caso mel, vinho e água. Tudo isso aí era apresentado e entregue para Deus, o sacrifício. Ali, esse também tipo, modelo, modo de sacrifício, estaria também sendo impedido, porque a seca estava vindo do juízo, por causa do apartamento, do verbo apartar-se de Deus. Estava em evidência o afastamento do Senhor nesses dias aqui. E também o sacrifício chamado de holocausto, que é um sacrifício feito com animais. Então, libação, não haveria libação, não haveria manjar e nem haveria holocausto. Isto seria tirado dentre eles. O vinho também estaria à parte. Não haveria, seria comprometido até a subsistência do alimento. O alimento daquele povo. Mas Joel está aqui para trazer esperança. Primeiro ele fala sobre a ferida. Primeiro ele fala sobre o pecado. Primeiro ele fala sobre o que compromete aquela cláusula, aqueles juízos que se permeavam, se espalhavam no meio de Israel. E agora Joel vai trazer uma palavra de esperança. O profeta do avivamento vai falar sobre alegria, vai falar sobre esperança de perdão. É o que é dito no versículo 18 do capítulo 2, já citado para vós. E agora no verso 28 do capítulo 2, ele diz que depois daquelas situações, aí sim, depois que vier tudo isso, depois que vier sobre essas cláusulas sobre vocês, eu vou trazer misericórdia, eu vou trazer paz, eu vou trazer perdão. Antes, aí ele entra numa linguagem agora escatológica, que a linguagem, o formato de linguagem da mensagem de Joel, ela é juízos, ela fala de situações, situações de 2 sentidos. Vocês, muitos irmãos já se depararam com textos em duplo sentido, como por exemplo, quando fala sobre a queda de Satanás, tanto fala da queda do rei Tiro da época, como isso também está falando sobre o inimigo, que diz que ele resplandecia entre as pedras afogueadas. Existem textos que literalmente são poéticos e proféticos, e eles dão conotação a 2 sentidos, como este daqui, que dá sentido a esses 2 sentidos, nessa fala. E a palavra diz que acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão. Irmão, profetizar é você abrir a boca e anunciar uma bênção para alguém. E anunciar uma bênção para você mesmo. Anunciar uma bênção para o teu ministério, para a tua casa, para a tua vida. Nunca abre a boca para amaldiçoar, dizendo que vai dar tudo errado na sua vida. Está tudo errado e vai continuar errado.
mas pronuncie, abre a sua boca profeticamente com palavra de bênção, para estar anunciando perdão, restauração, mudança. Ainda que alguém esteja tão desmantelado, mas abra a sua boca e diga: vai mudar, vai melhorar, vai ser liberta, vai ser liberto, vai sair o opróbrio, vai sair pecado, e vai vir um tempo de restauração, um tempo novo. Se alguém aqui está sofrendo ataques do inimigo, se alguém aqui está sofrendo frieza, problemas de derrota espiritual, eu quero te dizer que esse avivamento virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Vai vir um despertamento, que o nome de Jesus vai ser glorificado, e sentirão prazer em ouvir a tua fala, sentirão prazer em ouvir a tua voz cantando para Deus, sentirão a presença do Senhor somente quando você se aproximar. Me lembro quando eu era novo convertido, irmãos, não era com 2 nem 3 pessoas. Os irmãos, quando se encontravam na rua, davam um abraço, e choravam e falavam em línguas estranhas. Não estou falando aqui em questão de saudosismo. Jesus Cristo, nós não somos o mesmo. Todos nós, com o tempo, estamos na fé. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, amado, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. O Deus que operou no passado, na vida de Joel, na vida de Jeremias, na vida de Isaías, que deu avivamento para Isaías quando ele estava morto. Nos capítulos 1 de Isaías, ele profetiza para Deus e o mundo. Ele fala de avivamento para todo lado. Mas quando chega no capítulo 6, ele diz agora: ai de mim, que estou perecendo, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Chegou um momento, houve um momento da nossa fé, irmãos, que estávamos tão, vamos dizer assim, para cima, tão despertados, tão contentes com o Evangelho, mas alguns de nós estamos insatisfeitos e reclama de tudo, reclama do som, reclama da vida, reclama do governo, reclama, mas não causa uma mudança dentro de si. Sabe por que você está somente circulando no mesmo lugar, não sai do lugar? Porque em vez de você assumir tua responsabilidade, procurar consertar tuas veredas, perdoar e amar teu irmão, de viver o verdadeiro Evangelho, de ser um verdadeiro e pequeno Cristo, você fica causando problemas, onde muitas vezes a morte está dentro de mim. Isaías diz: ai do Egito, ai de Filistia, ai de vós. Mas no capítulo 6 foi a vez de dizer: agora não, agora é ai de mim. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele foi avivado. Deus perguntou: a quem é que eu vou enviar? Que eu quero enviar alguém, eu quero usar alguém, eu quero tomar nas minhas mãos. Ele disse: eu estou com sede de Deus, pode me purificar, tira as aversões que estão na minha vida, os distorcimentos, a compreensão distorcida sobre Cristo. Cuidado com a sua mente, com o que você anda pensando, que você pode distorcer aquilo que Deus tem para você, daquela cultura verdadeira, daquele evangelho novo, de renovo, de perdão. Jesus quer perdoar, ele não quer apontar o pecado de ninguém. Ele quer que você se levante. Só que você precisa de procurar o tratamento, que tem gente que não quer tratamento. Fica ali, você fica se queixando com Deus porque sua vida não muda, mas pecado de estimação, a sua vida corriqueira, constante, tem lhe roubado suas forças. Você não tem conseguido crescer, você não tem conseguido ter sucesso no Evangelho, você fica insatisfeito com Deus e transferindo sua responsabilidade para todo mundo. Isaías ele fez isso, mas ele disse: não, agora é ai de mim mesmo, porque vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Talvez ele colocou essa desculpa, talvez você colocou também. É porque você não sabe, pastor, o ambiente que eu vivo. Você não sabe a casa que eu estou. Lá é muita briga, muita contenda no meu setor de trabalho. Deus me livre. Irmão, mas Daniel era que nem 007. Agente 007. Passa no lixo, não se mela. Falei isso aqui há muitos anos atrás, quando era lá embaixo. Passa no lixo, não se mela. Explode! O barco explode! E ele não fica nem com cheiro de fumaça, porque teve a água como abrigo. Jesus é a água, o Espírito Santo é o abrigo, irmão. E essas águas de Deus podem explodir a bomba do inferno, pode vir o mais cabeludo do pecado, a pessoa mais impura que tiver na tua casa. Pastor, lá é funk direito, é muita pornografia, é palavrão toda hora. Eu não sei como consigo ter a minha mente limpa
Daniel sobreviveu, não somente Isaías, Daniel, vários outros, que sobreviveram em tempos difíceis, em lugares ruins. Não tem lugar bom para a gente aqui na terra, irmão, não tem. Jesus não prometeu, não. Ele disse que ia preparar lugar. Eu vou preparar lugar. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E ele disse, não vou deixar vocês órfãos, enviarei um outro Consolador. No nome de Jesus, peça ao Espírito Santo, irmão. Busque o poder de Deus. Busque a presença de Deus, que Ele vai tirar todo esse medo e fracasso espiritual que está na sua vida. Mas eu preciso te resumir aqui, porque eu quero falar sobre 5 coisas, ou 5 passos para um grande avivamento. Repita comigo, 5 passos para um avivamento. E aqui, Joel ele trouxe de maneira implícita, ou seja, oculta, mas agora eu quero expor, eu quero aplicar esse pequeno contexto de Joel para contemporaneizar isso aqui na sua vida hoje. Glória a Deus. Algumas vezes aqui Deus fala para o povo se converter. Então, meus irmãos, alguns até pregam, parcialmente eu concordo, que para conversão Deus chama o pecador. E para preservação de santidade, Deus chama o cristão. Mas tem situações em que Deus chama o seu próprio povo mesmo, considerado servo dele, para se converter. Tem momentos que literalmente Deus nos trata como se fôssemos ímpios, como se fôssemos descrentes. Se não eu estarei enganado com 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz, e este povo que se chama pelo meu nome. Irmãos, tem textos na Bíblia que dizem, porém nele o meu nome. O nome de Deus está em você. O nome de Jesus está em você. O nome do Senhor. Por isso que o texto diz, esse povo que se chama pelo meu nome. Nós não somos pequenos cristos, não temos a mente de Cristo. Tem vários contextos da Bíblia que somos pequenos até deuses, não no sentido de ser adorado, mas no sentido de ter a semelhança de Deus em Cristo. Por Cristo, você se parece com Deus. Você é a cara do Pai por causa do Filho. O Filho está em você. Jesus é Deus conosco. E se Jesus está conosco, nós temos a cara do Pai. Glória a Deus. Essa paternidade não pode ser ignorada. Ser pequeno cristão, irmão, é ter a imagem de Deus na vida. Pastor, mas eu sou tão falho, tenho tantos pecados. Não, eu também não tenho. Mas eu vejo no decorrer da minha história que muitas pessoas mesmo têm uma fraqueza em uma área na vida. Tu não lembra de Pedro, irmão? Mais fraco do que Pedro. Mais fraco do que Pedro. Cortava a orelha do povo, né? Andava armado e nunca Jesus disse, joga essa espada fora, rapaz. Porque o pecado da nossa vida só quem tira é Jesus. O que o apóstolo, o pregador tem que fazer é falar. Compete a você de aceitar ou receber a palavra de Deus ou não. Tem pessoas que são rebeldes, se levantam contra a palavra de Deus, se levantam contra a palavra do Senhor e não aceita. Mas irmãos, os resistentes não têm vez. O Senhor fala na sua palavra que o Senhor dá graça ao humilde, porém antes ele resiste ao soberbo. Você fica contra Deus quando você não tem um senso de humildade de tomar posse da palavra. Isso aqui é para mim, Jesus. Eu tomo posse. Eu quero me converter. Eu quero mudar de vida. Eu quero me encher de poder. Eu quero ser um pequeno Cristo nesse mundo. Mais fraco do que Pedro. Deus pode, irmãos, revelar a glória dele na sua vida. Mesmo com a tua fraqueza. Depois que Jesus está morto lá, Pedro está lá todo enclausulado, negou a Jesus. E Pedro está lá no canto. A mulher chega para Pedro e diz, tu és um deles, né? Tu és um deles. Você é um deles. Ele disse, não conheço Jesus. Pedro negou a Jesus. Eu também, irmão, de vez em quando nego a Jesus. Eu reconheço isso. Você também precisa de reconhecer que de vez em quando você nega a Jesus. Em atitudes, dizemos uma coisa e fazemos outra. Não que a gente anda premeditando para estar fazendo mais isso. Temos a nossa parte de falha de fabricação.
nossa natureza iníqua, trapo de imundícia, como diz Isaías. Aí a mulher diz para Pedro: tu és um deles, porque a tua fala te condena. Irmão, você pode ir para onde for, você sempre vai ter um jeito do céu. E jamais, você pode até dizer: estou desviada, mas você de tanto ouvir a palavra, você de tanto viver no meio da palavra da graça, tem algumas coisas que você não quer ter jeito, mesmo com tua frieza, com tuas dificuldades. Tem gente que diz: pastor, mesmo eu estou em pecado, mas eu não sei ficar sem falar de Jesus. Eu digo: pronto, acabou, é a marquinha. Não, você pode até parcialmente se afastar de Deus, mas tem uma marca de Deus que não sai de você. E a marca estava lá em Pedro, mesmo fraquinho, falho, derrotado. Mas a mulher disse: a tua fala te condena. Ou seja, um sotaque do céu. Irmão, e sotaque do céu, o povo da treva sabe o que é da luz. Ela é de pode, dedicar a chura de nada. Tua fala, tua linguagem, mantenha a tua fala do céu. Sempre tem uma palavra boa de Deus que você pode falhar como for, mas a tua marca vai ficar aí. E esta marca, ela vai servir de voz de Deus, de evangelismo, de evangelização para quem não tem Jesus. Eu não sei de fulano, mas eu sei que Cicrano está aqui. E ele dá testemunho. E ela dá testemunho. Mas, amados, em Provérbios capítulo 1, versículo 23 diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei sobre vós do meu espírito. E vos fareis que abundantemente saibais as minhas palavras. Você quer saber o que Deus tem para você? Você quer saber o que Deus tem para você? O processo é 2: se converta e busque, claro, pela palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você. Irmão, você não esquece a palavra de Deus. A Bíblia diz que ensina o menino o caminho que deve andar. Tu acha que Deus faz isso com a gente? Que nós somos um monte de pessoas infantil. Ouvimos a sua palavra, pode até se desviar, mas não vai esquecer. Vai ficar aqui, ó. Muitos que se afastaram sabem o caminho de volta. Para voltar é que é difícil. Porque a Escritura diz que são 7 espíritos piores. Então derramarei sobre vós o meu espírito, abundantemente o meu espírito sobre vós, e vos fareis que saibais as minhas palavras. Já citado Crônicas 7,14. Se este povo não se humilhar, orar, buscar minha face, arrepender seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Busca Jesus, irmão, não tem problema não. Tu tem pecado, eu também tenho. Tu tem falha, eu também tenho. Mas Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar, Ele vai te puxar, Ele vai te tirar. Creia! Creia nessa graça, neste favor, neste benefício. Segunda coisa, irmão, é buscar a Deus intensamente. Jeremias 29, versículo 13 diz assim a palavra de Deus: me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem hora que Jesus fica escondido, né? Verso 14 diz: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos filhos que estão cativos. Se eu me quebrando, se eu me converto, se eu procuro Deus, irmãos, porque vai ter dia que a gente vai procurar e não vai achar. A Bíblia diz que vai chegar tempo que os homens vão procurar, buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e converta-se ao Senhor do seu Deus. Às vezes, duramente, queremos usar uma linguagem mais falha, mas às vezes procedemos como ímpios, sabemos julgar com facilidade as pessoas, temos facilidade para julgar o pastor da igreja. Não estamos na pele dela, não estamos na pele dele, mas fica fácil demais de julgar. É muito fácil. Você julgar seu pai e sua mãe. Minha mãe me deixou, meu pai, você sabe o que está acontecendo na cabeça dela? Você sabe o que está acontecendo na cabeça dele nesses dias? Algumas coisas, irmão, eu preciso deixar de ser hipócrita. Teve coisas que eu não aprendi na Escritura, eu tive que aprender na prática e na filosofia. Porque tem coisas que a gente só aprende barra de pau, como diz o nordestino. Só apanhando, pau no lombo. E eu com minha esposa, nós estamos estudando, e foi em ética e moral, em filosofia humana. Irmãos, não tem
maneira certa de como Deus falar. A Bíblia diz que o Senhor exerce a sua multiforme sabedoria. Ele fala através da criança, ele fala através do incrédulo, ele fala através do ateu, ele fala através da sabedoria, ele fala através do vento, ele fala através do que ele quiser. E a ética e moral, na sua psicologia e sabedoria, me passou, irmãos, que cada um de nós temos um formato de cultura, de vida diferente. E a gente às vezes quer julgar os outros, fulano, faz isso, tem uma vida desregrada, tem uma vida não sei como. Mas você não sabe se colocar às vezes no lugar dele. Nem você tem inteligência e conhecimento para saber os passos, aonde ela pisou, onde ele pisou. Elvis Presley fez uma música que diz: olha para mim, você acha que as coisas estão bem? É que eu estou traduzindo, né? Por favor, ele canta em inglês essa música. Mas experimenta andar com os meus sapatos e ver se é fácil. Então, irmãos, não julgue sua mãe se um dia falhou. Não julgue seu pastor se um dia errou, fracassou com você. Nem se julgue a si mesmo, porque até para se julgar a gente é ruim. Não sabemos nos julgar. O próprio Paulo diz, ele próprio tem hora que ele tenta fazer um julgamento sobre ele, e ele se equivoca na sua fala. Eu queria lembrar o texto agora, mas não é possível. Fico devendo esse texto para outro dia para os irmãos. Mas, queridos, o Salmo 42, 1 ao 2 diz: como um cervo que brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O terceiro passo é buscar a Deus em oração. E ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo, quando irei me apresentarei perante sua face, porque dizem os ímpios constantemente: aonde está o teu Deus? Outra questão, quarto passo que tem é: busque ao Espírito Santo de maneira compulsiva, pelo poder do Espírito, ou seja, renove-se pelo Espírito de Deus. Em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, irmãos: mas recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, e enfim todos os confins da terra. Jesus está dizendo aqui que você vai receber poder. Sabe o que é poder no grego? É dínamo. Eu já falei isso aqui uma vez. Dínamo quer dizer poder. Poder explosivo. Tem uma peça do carro chamada alternador. O alternador é o que gera energia para todo veículo. Se o crente não atenta para ter um alternador de Deus na vida dele, você vai ter uma vida opaca, desanimada. Você apenas vai ser um religioso, mas infelizmente vai estar privado dos constantes choques de Deus e explosões de Deus na sua vida. Irmãos, a explosão de Deus não é só para pregador, não é só para profeta. O poder de Deus é para a igreja. Jesus disse para a igreja: vocês vão receber sobre vós o poder de Deus. E que eu já tenho dito isso para todos, para testemunhar Jesus, para pregar o Evangelho. Tem que ter essa explosão, essa dinamite. A palavra poder quer dizer dinamite ou poder explosivo também no grego. São palavras intercambiais. E o quarto passo, irmãos, que eu trago aqui para vós é: conceda ou consagre a sua vida a Deus. Nessa pequena fala, neste resumo de texto que eu trago para os irmãos, porque já nos é chegado o horário. Mas em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Verso 16 diz: porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ser santo quer dizer ser separado. Não é você ser melhor do que ninguém, nem ser mais do que ninguém. A graça de Deus nos permite de nós nos colocarmos em uma posição de sermos menor do que nosso irmão. O Evangelho, irmão, nos diz que nós devemos nos considerar menor do que o nosso irmão. Irmãos, se somos menores, então temos que servir. Este mesmo preceito é para se considerar no tom familiar em relação a filho e filha.
Não tem que filha e filho ter igual autoridade de pai e mãe, não existe isso. Você tem que ser mais fraco do que seu pai, você tem que ser mais fraco do que sua mãe. Você tem que render honra, reverência, continência. Tem adolescente que fica brigando com a mãe para querer ter um celular melhor, para ter um, né? Tem que ter uma vida mais avançada. Não existe isso, não está errado. Você querer ter um celular mais, tem que ser mais potente. Se você já trabalha, já é dono do teu nariz, você pode ter até o 1000G, quanto mais 17G. Pode ter até o 1000G. Mas, irmão, ser pai, ser mãe é ser autoridade, é representante de Deus aqui na terra. Lembro-me de um rapaz, ficava falando lá pastora da Baixeira toda hora, mas quando tinha que enfrentar o pai ou a mãe, não tinha distância, não media a palavra. Xingava até a mente. Aonde isso é Espírito Santo, irmão? Pessoa se desistir de Deus, lá fora na igreja era a Baixúria, lá dentro da casa é o Satanás, o cão chupando manga. Deus me livre. Não estou dando lição de moral para os irmãos. Eu estou falando de um princípio simples. Eu estou falando aqui aquilo que eu vivi. Minha mãe foi embora agora. Só me despedi dela no hospital. Porque às vezes mãe só tem valor quando está no caixão. Nem no hospital teve 2 meus irmãos que nem perto chegou. Nem perto chegou. No hospital, teve que dar o caixãozinho lá. Não, agora realmente morreu. Agora vamos lá chorar. Vamos lá levar flores. A flor tem que ser agora, irmão. Leva o chocolate e a flor para agora, porque não adianta estar churumingando aí pelos cantão. Que perdeu, perdeu. Você fica desalmado aí. Tem um primo, um conhecido meu, que já falei assim, espero que não chegue lá. Olha, tantos anos ignorando a velhinha. Quando ela começa a adoecer, começa a se despedir da vida, eu desespero, deixa eu procurar minha mãe. Porque ela agora está indo embora, né? Porque vem logo o peso. Porque é que muita gente, quando está em cima do caixão, não fica tudo brigando. Desesperado, tem filho ficando, me leve junto, vai! Aquele foi o que mais abandonou. Quem cumpriu o seu papel, irmão, está sadio. Senhor, estou perdendo minha mãe, mas eu cumpri o meu papel. Estou perdendo meu pai, mas eu cumpri o meu papel. Eu honrei até o final. Pode ser ela a mais mala sem alça da vida que você já pode encontrar. Que não é fácil. Tem mãe que não é fácil, mas tem pai também que não é fácil. Mas tem filho também só misericórdia. Ninguém é perfeito. Não adianta ficar usando beijo para dizer para a mãe não suscitar, não irá os filhos. Primeiro vai na submissão, meu filho. Honra a tua mãe e teu pai. Pode ter sido uma peça até difícil. Para você encontrar proteção de Deus e honra na tua vida quando você aprende a honrar. O princípio da honra jamais poderá fugir daqui. Alemão, fica de pé. Jesus está dando livramento de infarto hoje. Viu? Cuidado, busca, muda a tua cadeia alimentar. Deus está mandando dizer bradamente. Tem que mudar tudo, meu filho. Muda tudo para a mulher fala, tu fica desatento. Desperta-te. Deus vai usar o ministério pastoral, meu filho, viu? Eu estou vendo um povo chegando nas tuas mãos. Viu, apóstolo? Deus está preparando aquele homem ali para um ministério pastoral. Deus vai erguer na terra. Jesus vai usar para honrar essa casa, assim diz o Senhor. Jesus não se esqueceu de você. Muitas coisas ficaram para trás, mas Jesus disse: vos restituirei os anos tantos assolados. Deus vai te restituir. Eu estou vendo uma mudança de patamar. Você vai concluir uma faculdade. Eu estou vendo uma graduação. Uma graduação de faculdade que está perto. Deus vai te entregar essa graduação. Que é para você dizer: Senhor, eu quero ter para dar. Você já disse várias vezes para Deus: eu quero ter para dar, eu não quero pegar não, eu quero dar. Eu quero entregar. A Escritura diz, irmão, melhor coisa é dar do que receber. Irmão, tem gente que é ruim demais de ter 50 reais no bolso, viu? Sangue de Jesus não ajuda ninguém. Ele só ajuda a conta dele, a conta dela. Irmãos, planta. Diga comigo, quem planta? Olha.
Quem não planta, não colhe. Planta, irmão, dá uns 50 realzinho lá pro irmão, a tua irmã, né? Pega o salário lá, dá uma abençoadinha, mas ela já tem. Não, não é questão de sua mãe ter dinheiro, não. É uma questão de honra. Não importa se sua mãe tem 10 salários mínimos, se ela tem uma aposentadoria, não é uma questão de ela ter dinheiro, não. É uma questão de honrar. Eu vou honrar minha mãe, ela me ajudou, ela cuidou de mim. Não importa as falhas que ela teve, mas eu vou tirar um troco do meu salário. Toma aqui, mãe. Vai lá e abençoa a velhinha. Se ela estiver viva, se não tiver, vai na avó. Vai na tia. Mas vai em alguém, irmão, que foi importante durante a sua subsistência. Princípio de honra, Deus não lave mão. Vive, Rachuri Minaga. Jesus está aqui. Seu Genésio, o Senhor tem repreendendo infarto, viu do Senhor? Jesus está mostrando os problemas no seu coração. Deus está mandando dizer que está lhe dando mais um pouco de tempo de vida para endireitar algumas coisas que ficaram para trás que tu tens dito a Deus. E vai ser endireitado em Maia, Maia! Biribica Surimitéria! Iribicana Lavandara Suriminaga! Ursi Ramachia! O Senhor está repreendendo o espírito de morte contra a sua vida hoje, assim diz o Senhor. Alguém tem trabalhado no mal constantemente, irmão, contra a tua vida. Um espírito de morte tem vindo nas madrugadas para tentar parar teu coração e dar falta de ar. Tem alguns maus estares que quando chega a noite o Senhor passa mal. Deus está repreendendo agora esse simulamento em nome de Jesus. Daqui a 3 meses essa igreja ia te ver no caixão. Porque eu disse, Senhor, tu sabe que eu preciso me preparar. Senhor, eu preciso de melhorar. Eu preciso de avançar. Tu tens falado sobre avançar. E avançar como pessoa. O Senhor manda te dizer, eu sei do teu desejo de mudança, de libertação. Tem áreas na sua vida, eu digo, Senhor, me desculpe, mas eu sou fraco nessa área. E tem gente que é fraca, não conhece, né? Fica sempre dando uma desculpinha, uma justificativa. Fica mais barato, irmão, você assumir. E dizer que nem Isaías, ai de mim que vou perecer. Só não faça o segundo ponto, é transferir a culpa para os outros. Se não fosse fulano, se não fosse meu tio, se não fosse aquele chefe, se não fosse minha mãe, eu não estaria desse jeito. Seja liberta hoje com saúde, viu? Uma coisa que a senhora está precisando, viu? Deus está entrando na tua saúde hoje. Deus está abrindo uma porta que a irmã está precisando, gente. Labarachu, nada. Tens pedido ao Senhor. Jesus está preparando, eu estou vendo um terreno limpo e uma casa sendo construída. Deus vai te dar o que é teu, mulher de Deus. Tu não veio de longe para morrer na praia, não. Tem bênção de Deus aqui neste altar. Para vivo de Baracala Bandaraia e de Bicala Suribitéria. Avança e seja mais paciente, meu querido. E Deus tem um ministério pastoral na sua vida, viu? Mas você precisa trabalhar a tua paciência. Alonga mais o seu cabelo. Palavra misericordioso quer dizer coração na miséria de outro. Coração na miséria de outro. Tenha o coração na miséria de outro. Se Deus fosse usar contigo os mesmos critérios que às vezes tu usa, tu não estava mais por aqui. Mas porém, o chamado de Deus é autêntico com você. Você tem vontade de crescer, de vencer. Viu? Atrapalharam o teu caminho, te perseguiram. Até você ficar na lona. Mas Jesus te disse que vai restituir as perdas que tu tivesse, assim diz o Senhor. Labarauê de farto, labarachuve, leite, maruífe, ramar de açubritéria, lebarachuve, minaia. A obreira dali, Jesus tem um ministério pastoral com a senhora, tá, irmã? Eu estou vendo um despertar de Deus novo no seu coração. Deus vai te sacudir nessa terra. E o Senhor sabe o desejo que está no teu coração de abençoar este lugar e a mulher de Deus. Aquela mulher é uma amiga sincera, viu, pastora? Ela não é fácil. Tu és um israelita. Deus tem sondado os teus pensamentos, viu, querida? Jesus tem sondado. E as boas intenções que tu tens. Aquela irmã moreninha, fica de pé, minha querida. Você, Jesus, claro, isso, fica de pé.
muitos empurrões, decepções que tu tens passado. Vale de sombra de morte. O Senhor repreende um espírito antigo de depressão e uma situação através de alguém antiga que ele está querendo fazer voltar. Mas Deus está dizendo, não tem volta. Revise-me fora da chuva. Dele cala a chuva de naga. Está entendendo? Viu, filha? Tem hora que Deus liberta e você tem que dar glória a Deus. Às vezes você vai se embora da vida de alguém ou da sua vida, mas é livramento para os dois lados, às vezes. Não vou dizer que é somente livramento para mim, livramento são pontos de cheio. Né? Minhas falhas, quem sabe é Deus, meus fracassos. Tem falha em minha vida que se fosse outra pessoa, tem que ser minha esposa para me aguentar. Por isso que eu rodei 43 anos. Não, pode ser, você chamava de Jeremias direto. Queria que eu morresse solteiro, irmão. Isso não tem amigo não, viu? Glória a Deus. E eu doido para casar, coitado, 40 anos, né? Achando que não, já estava começando a aceitar já, não, acho que eu vou morrer assim mesmo. Não tem mal que dure para sempre. Diga comigo, não tem mal que dure para sempre. Mas é isso. Era brincando, mas aqui não vinha, viu? Sabe que eu estou achando que o seu Genésio está certo? Eu acho que eu vou morrer na praia mesmo. Voltei para um lado, voltei para o outro. Às vezes eu queria, mas não era querido. Às vezes eu queria, mas não era querido. Ou era querido, mas não queria. Você tem que escolher os dois lados, não é verdade, irmão? Ou às vezes no começo um quer o outro, mas depois um lado enjoa, o outro lado enjoa, né? Porque tem um enjoo, né? Tem gente que enjoa até fácil demais, fala a verdade, né, irmão? Tudo quer enjoar. Tanto você tem enjoo. Quer achar boniteza, quer achar beleza em tudo. Ninguém quer isso não. Tudo é defeito, é problema. Deus me livre. Santo Deus me livre. Guarda saia. Amém? Ele vai tocar fogo na serra dos filisteus. Jesus está dando um renovo de evangelista com você. Ele vai ganhar algo para Jesus. Continua falando de Jesus. Tu não tem vergonha de Jesus. Jesus ama muito você, viu? Tem vários defeitos em você. Mas Deus vai dizer para você, você é humilde. E você tem vontade de levar Deus para as pessoas. Você é falastrão de Jesus. Que Deus te preserve assim. E o Senhor vai te dar um avivamento de poder, viu? Na tua vida. O inimigo tentou te matar espiritual e fisicamente, mas Deus te escondeu da morte. Jesus desviou a arma de fogo e você em um acidente sério, você passou. E Deus te livrou. Labarachuri, nele me calachuri, nada. Apóstolo, tem uns papéis agora nas suas mãos. Deus está dando um direito para ti, esse direito do Senhor. E o Eterno manda te dizer que ainda vai ter uma honra melhor aqui, viu? Tá vendo? Isso aqui tá legal, né? Mas Deus ainda vai mexer aqui nessa estrutura, viu? Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Não sei quando, Amanda, mas você vai para a Europa ainda, viu? Deus vai te arrancar ainda por um tempo. Glória a Jesus. Amém, Amanda? Perdoar, tá, Amanda? Perdoar é dinâmica que eu mando dizer para você. Perdoar não perdoa difícil, minha filha. Perdoa fácil. Perdoa fácil. Você é muito ligeira, você é muito trabalhadora, mas tem hora que emperra. Você fica prendendo, emperrando. Libera, minha filha. Libera. Libera que você vai ganhar muito. Você tem um dom, Amanda, da prosperidade, viu? Jesus te deu uma unção de prosperidade. Todos os dias que tua mãe levanta a sua mão e abençoa. Porque você e seu irmão são bênçãos do Senhor. Não importa os erros, os secos espirituais vocês foram parar. Mas poderoso é Deus para cumprir essa palavra aqui. Os meus filhos profetizarão. Aleluia. Vai ter fala profética saindo da tua boca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus despertará novamente a tua esperança. Vive a surinaia. Viu? Essa é uma pastorinha chatinha, mas vai ser de Deus. Só Jesus na causa, viu? Eita glória. A mulher de Deus que Jesus levantou na terra. Né? Você tem que aceitar a apóstola Suzana, irmão, do jeito que ela é. A gente não tem que engolir de goela abaixo também, não é verdade? Porque você não pode engolir de goela abaixo. A dinâmica do amor verdadeiro cristão é esse. É tu me engolir e eu me engolir. E onde der para mudar, a gente muda. Se não der para andar do lado, fica pelo menos intercedendo, que já ajuda, né? Não atrapalhando, já ajuda, não é verdade, pastor? Eita glória! Misa, não dá para andar com ela, não. Tem gente que não dá para andar, tem jeito. Mas dá para aguentar, né? Dá para aguentar, não anda do lado, mas fica pelo menos intercedendo ali, que já está fazendo alguma coisa. Não atrapalhando, já ajuda, não é verdade, meu irmão? Eita glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em uma situação, olha aqui, minha filha, fica de pé você, jovem. Isso, tu mesmo.
Abre tuas mãos de novo. Jesus está visitando tua saúde hoje, tá bom? Glória a Deus. Te dando alegria no teu coração. Você tem andado muito triste e desiludida. O Senhor manda dizer que as portas vão se abrir. Para onde você vai é porta fechada. Mas o Senhor manda te dizer que vai ter um sinal este ano de Deus para você no teu financeiro, minha filha. Assim te diz o Senhor. Eleve de porte dele, esse moço que está aqui de boné é para se despertar mais para Jesus, meu filho. Que tu é muito amado por Deus, viu? Você não tem ideia de quantas vezes, algumas vezes sim, mas muitas vezes programaram para tirar a tua vida e Deus te escondeu, meu filho. Jesus te guardou. Como tu é aborrecido nessa terra e como tu é perseguido pelo inimigo. Você é um milagre. Tu ia morrer e matar tua mãe no ventre, viu? E Deus fechou tua sepultura. Irmãos, mas ser santo não significa querer ser melhor do que ninguém. É simplesmente cumprir o Salmo primeiro. Bem-aventurado é o varão que não anda. Bem-aventurado é o varão que não se assenta e nem se detém no caminho dos pecadores. Não imita o mundo, não. Não queira ser como fulano, eu queria ser como ciclano. Tem hora que a idolatria gospel entra. Ah, fulano, cantora, ali não sei quem barro, não sei quem lá lama, não sei quem lá, os nomes que tem os adjetivos. Irmão, queira ser o que você é com Deus. Na mão de Deus, nos tornamos uma pessoa ímpar que não acha lugar nenhum. Porque Deus também não gosta de repetição. Não precisa. Quando Deus te fez, irmão, e te deu uma identidade espiritual, profética, ministerial, Ele jogou a forma fora. Não vai ter outra não, só é ela. Não vai ter outro não, só vai ser Ele. É Ele que é assim. É cabuloso, é chatinho, é chatinha, mas eu vou usá-la. Pedro não era fogo se cheire. Deus disse, toma poder aí, Pedro, vai. Profetiza, abre a tua boca. E a gente vai melhorando, irmão, de glória em glória, até onde der. Quando não der mais, Jesus pega e joga no leito, não, agora deixa que o resto é comigo. Vai embora, vamos pro céu. Eleva a calabarachu. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem crê na bênção de Deus está nesse lugar, diga amém. Amém. Fica de pé ali, a minha amiga. Deus está visitando teu sangue, que tem algo. Taxas estão alteradas, estão te incomodando, querida. O Senhor está te dando mais tempo de vida hoje, assim diz o Senhor, viu? Jesus está parando essa glicose aí, lá barauê. Recebe livramento, essas tonturas que ele tem visto. O Senhor toca na grama da sua olha também hoje. Deus vai te dar os teus direitos, tá, amada? Não será sonegada. Não sei quando, mas Jesus vai tirar você daquele apartamento ali, né? Não sei se vai matar lá ainda. Aquele lugar que subiu escadinha, né? Jesus está dando uma chave para vocês hoje, viu? Assim diz o Senhor. Jesus está visitando o coração e a coluna desse homem aqui, viu? Deus te livrou, viu, de infarto, passou pelo vale da sombra da morte. Jesus tem te escondido, querido, nas mãos dele. Tu é um milagre, viu? Tu és um milagre. O inimigo tentou te apagar. E Deus fechou tua sepultura, porque Ele te ama. Tá bom? Não fique se achando menor. Tem hora que vem um senso de inferioridade do seu esposo. Senso de inferioridade. Deus vai te usar do jeito que tu é, querido. Acabou-se. Viu? Só leia a Escritura, busca mais a Jesus. Tem hora que dá uma dureza que só Deus homem na tua vida, viu? Não é fácil. Mas Deus vai te dar força, te dar graça e simplicidade. Seja mais simples. Não procure problema nem defeito que tu vai achar em tudo que é canto. O mundo não é belo. Essa terra está impura e tu vai achar defeito em todo lugar. Então tu olhar, tu vai ver falha. Mas se tu olhar com Cristo, irmão, você vai ver transformação. Se olhar de Deus que vem em você, você vai ver mudança. Aquele homem, aquela mulher, aquele fraco, aquela derrotada, mais problemático lá do teu circuito de amizade, vai se tornar uma bênção na mão de Deus. Porque o mundo lá fora diz que Deus escreve certo em minhas portas, não é verdade. Deus endireita e vai, aí sim Ele escreve. Ele vai escrever, Ele vai aprovar, Ele vai acompanhar. Porque aqueles que andam com Ele, que a Bíblia diz que estará com Ele. Estará comigo, Ele diz que andam, que é puro de coração. Não é invejoso, não é fofoqueiro. Uma lei de fofoca sempre há, né, irmão? Mas não é bem-vindo muitas vezes. Se espalha coisa, muito fake news por aí, só Deus. Então, irmãos, adore somente ao Senhor. A irmã aqui agora de marrom, fica de pé, querida. Isso. Eita, lá barachulha. Deus vai resolver um problema lá no tribunal, tá? Eu estou vendo
como é que chama? No juiz, né? Lá no fórum. A palavra para você é fórum. Deus me deu fórum aqui agora. Eu vou falar para ti, tá bom? Deus vai trazer a bênção que Deus, que só fez um voto com Deus, não tem mais jeito. Jesus já escutou e guardou lá em cima, viu, filho? Amém? Tem uma grande bênção que vai chegar para a irmã. Dá o barato luminário. E Jesus vai endireitar a vida de um tortinho, viu, filha? Está dando trabalho lá. E a senhora está orando. Deus vai tirar os escabrosos, vai tirar e vai aperfeiçoar. E arrematando, Jesus diz assim para ti: perdoe alguém. Assim te diz o Senhor, tá bom, querida? Se perdoardes aos homens de coração, vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens de coração, vosso Pai Celestial não vos perdoará. Irmão, o perdoar está fazendo mais bem para você do que para o outro lado. Não, eu quero que fulano se exploda. Eu quero que Bertrand, Deus aí sim. Quando matar, deu tudo certo, né, irmão? Deus me livre. Cuidado com os teus desejos, né, irmão? Olha, quando eu olho para aquele STF ali, eu quero pensar coisa, tem Jesus. Segura aí, Senhor. Segura nós, não é verdade? Mas tudo está aí, irmão, por falta da nossa oração. Se o crente soubesse o poder que ele tem com Deus, o diabo nem do inferno sairia, irmão. Ficava por lá mesmo. Mas a falha está em mim. A falha está em nós. O universo gira. Essa terra está tão impura. A Bíblia diz, irmão, que tudo é imperfeito. Em que contexto, pastor? A Bíblia diz que tudo é por metade, ou seja, somente alguma coisa vale. Mas quando aquele que é perfeito se manifestar, o texto fala em Coríntios, aquilo que é imperfeito será aperfeiçoado. Não vai ter mais impureza. A Bíblia diz que vai ser queimado lá em Pedro, diz, né? Céus e terra, vai ser tudo purificado. Vai vir um tempo novo e vamos começar a eternidade. Uma vida perfeita em Deus e com Deus e por Deus. Amém, querido? Porque filho de Cristo não é crentinho, não. Viu? Cada um individualmente tem que fazer a sua parte. Sua mãe não vai cumprir por você o seu legado, não. Cumprir a sua parte. Você tem que esperar o que ela tem de bênção para interceder. Você não tem como ela querer estar mais por aqui, mas você tem como se espelhar em alguém que Deus lhe toca, irmão. Que Deus toca, Senhor. Tem algo em fulano que eu me espelho. Não é que você vai estar acendendo vela para fazer culto a Ciclane Beltrano, né? Porque lá para trás eu falei da idolatria. Mas tem pessoas que são admiráveis, irmão. Tem pessoas que têm alguma coisa, você pode se inspirar. Não é que você vai ser, né? Eu, quando comecei a pegar, era quando eu falava: Senhor, meus amados irmãos, senhoras e senhores, nesse momento quero vos dizer, né? Tem aquela inspiração, aquela vontade de dar um repeteco, né? Mas Deus disse: não, meu filho, tem uma unção. É só para inspirar em justiça. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É no sentido da justiça de Deus. É tão maravilhoso a graça de Deus, a justiça de Deus na vida apóstola, na vida do pastor, na vida alemã, que em certos contextos, Senhor, eu quero ter aquela exatidão ali, aquela justiça. E tem áreas em nossa vida, irmão, que o inimigo, ó, está aplaudindo, mas tem área que ele fica morrendo de ódio. Você sabia que existe isso? Eu entrei numa batalha espiritual, uma visão de sonho, vou terminar com essa aqui, para a gente estar espiando. Eu passei por um capeta que eu sabia que era capeta, estava rindo para mim. Mas já quando eu passei por outro, irmão, ele estava querendo arrancar minha cabeça fora. Como é que é isso? E agora? É porque a gente não agrada em tudo, irmão, quando o bicho vem em cima de você, não vem sozinho, não. Ele vem, o diabo não vem na mão do secretário, não vem num só nem dois, não. Tem hora que junta de tuia, faz uma patota para cair de pau em cima de você. Para lhe confundir a sua visão. Convido os irmãos de pé em nome de Jesus. Mas irmãos, vai ter um reavivamento aqui no meio de vocês. Jesus vai sacudir aqui vocês de novo. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. No máximo até em janeiro está aqui. Eu estou vendo uma situação, Deus resolvendo aí no meu financeiro, assim diz o Senhor. Viu? Já está para mudar por esses dias. Você precisa de mudar de time, de mudar de empresa, e Jesus está trabalhando já isso e está no teu coração os projetos novos aí. Tá bom? Tem uma empresa nova que o Senhor está preparando para te receber. O Senhor já está dizendo: as portas se abrem e receba meu servo, assim diz o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Deus é fiel. Jesus é forte. Ele não vai ter aluguel, não vai ter nada, vai ter casa própria. Vai ter coisas novas, vai ter novidade de Deus para vocês, assim diz o Senhor. Glória a Deus. O Senhor vai sacudir esses adolescentes que pensam no poder de Deus também. Que aqui tem pastores e pregadores do Evangelho. Esta filha aqui do alemão aqui, ó. Ele vai te usar, minha filha, viu?
na palavra dele. O Senhor vai te sacudir na unção. Dele me cala, chuva e mitéria. Há um desejo, há um ardor, há uma vontade de Deus te usar e te tomar. E vai acontecer isso. Viu? Jesus vai tirar todas as coiseiras que você não está nem sabendo, nem vendo. Porque eu vejo uma profetisa de Deus, uma pregadora do Senhor. Você vai ver a maturidade espiritual que vai entrar antecipadamente na tua mente, minha filha. Jesus está visitando tua cognição, tua memória, para te dar interesse nas coisas de Deus também. O inimigo lhe tenta para lhe desviar a todo momento, viu, filha? Cuidado, tem pessoas que Deus não quer no meio, Deus está tirando, viu? Cuidado com certas coleguinhas. Cuidado, seu pai tem que falar com sua mãe e você está de boca aberta. Tem um cara dizendo, boca aberta, desperta, minha filha. Abre teus olhos, desperta-te. Porque Deus tem algo sério, minha filha, na sua vida. Tu não ia nem nascer, tá? Deus fez um milagre ali, ele mandou. Jesus abriu a marca para você vir para o mundo, viu, filha? Jeová, muito obrigado, apóstolo, em nome do Senhor Jesus. São estas as minhas considerações. Fica para uma próxima oportunidade, tá bom, querido? E não se esqueça, irmão, viu? Avivamento é leitura de palavra, tá bom? Você come feijão todo dia, tem que comer palavra também, viu? E receba as mensagens, as recomendações. Nós não podemos viver sem essas coisas, irmão. Senão não decolamos. A gente não sai do meia dúzia. Precisamos de decolar. Em nome de Jesus. Não ficar somente esperando. Deus vai usar fulano. Não deixa eu usar você, irmão. Deus vai dar para estudar pedir dele. Fique esperando ele não, irmão. Espere em Deus. Que eu não tenho nem para mim mesmo, quanto mais para os outros. Sabia que tem gente assim? Não é assim não, irmão. Você ficar todo tempo só esperando. Não, eu sou canal de Deus. Deus vai me usar também. O negócio vai ser sacudido. Eu também vou ser bênção de Deus. Deus vai usar minha boca. Se Jesus, eu estou aqui. Pode usar. O Deus de Abidinego, o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, o Deus de Cicrano, Pedro, apóstolo, onde está a apóstolo Suzana. Que Deus usa em milagres. É o Deus mesmo. Senhor, pode me dar essa missão que eu quero somar no reino. Não é para competir, tá, irmão? Tem gente que está competindo por aí. Só o sangue de Jesus. Mas é para somar. É para acrescentar. É para fortalecer, consolidar o reino de Deus. Muito obrigado, apóstolo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Quando tiver um peixe por aí, me convida, por favor, tá? Glória a Deus. Pode ser. Obrigada, pastor Abidinego. Obrigada, pastora Mônica. Louvado seja Deus, amém? Estenda sua mão em direção ao seu lar, à sua casa. Pai, nós abençoamos cada lar aqui apresentado, declaramos que as ricas bênçãos do céu entrem neste lugar de uma forma poderosa. Haja paz, alegria, haja provisão, haja, Senhor, as bênçãos e prosperidade sobre este lar. Coloca, Deus, também uma muralha de fogo ao redor. Guarda esta casa, Senhor, e livra do mal. Que haja vitória, Senhor, para os seus nesta semana. E o Senhor dê a eles, Senhor, a bênção. Toda discórdia seja varrida deste lar. E a paz reine ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebramos, Senhor, os céus de bronze e declaramos que os céus sejam abertos sobre este lar, sobre esta casa, e a bênção seja instalada no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe e até quinta-feira, em nome de Jesus.